Tá mudo, Remos. Entrou, começou a vazar, gravou o filme aqui, a série aqui, tava aberta, uma janela aqui. Roberto, eu comecei a falar, eu ouvi o Dani falando aqui o que tá acontecendo. Here's Johnny! Saudações, terráqueos! O Projeto Boladão está de volta. Episódio número 8. Aqui é o Rafa Remos e eu te entendo, Stephen King. Aqui é o Santiago Castro e Red Run, Red Run, Red Run. Aqui é o Rafael Ghost e haja suco de groselha. Aqui é o Juliano Neto e eu quase dormi assistindo o Doutor Sono. Eu também. Eu vi 3 etapas. O Projeto Boladão está de volta e hoje a gente vai falar dos 45 anos de um clássico eterno do terror, que é o Iluminado, de Stephen King, que ficou eternizado no cinema na versão do Stanley Kubrick, né? E então a gente faz uma pergunta aqui antes de começar esse episódio. Você toparia ficar isolado em um hotel por 3 meses, longe de tudo, de todos, com neve por todos os lados, para poder buscar a si mesmo novamente, para se reencontrar profissionalmente, pessoalmente? Você toparia esse desafio? É a partir dessa premissa que o Iluminado parte, e a gente vai falar muito desse filme hoje. Vamos falar muito do livro, das adaptações, das continuações, das sequências, enfim. Fica aí. Red Rum! Red Rum! Red Rum! Não são 45 anos. Como não? São quantos? O livro é de 77. Não, eu falei do filme. Não, nós estamos... Mas aí que tá, a gente vai falar do filme ou do livro e das adaptações dele? Não do livro, mas... Esse ano de 2025 fecham 45 anos do filme do Kubrick, e a Warner está disponibilizando agora em dezembro a exibição dos filmes novamente desse filme, né? Então a gente pensou, vamos aproveitar, porque é um programa que a gente está, desde o começo do Projeto Boladão, querendo fazer alguma coisa com o Iluminado, e acho que esse é um momento legal, assim, para a gente falar. E vamos começar pelo filme do Kubrick, que eu acho que é onde todo mundo teve mais contato aqui, né? Antes de mais nada, eu quero dizer que, infelizmente, eu não li o livro. Aliás, isso é uma mácula na minha vida, que eu li poucos livros do Stephen King. Eu li A Hora da Zona Morta, que é um que eu gosto bastante, e eu li o The Green Mile, ou A Espera de um Milagre, maravilhoso, traduzido. Mas eu não li especialmente os mais badalados, como o It, como o Christine, e especialmente o Iluminado. Então, assim, as minhas análises vão ser mais baseadas no filme do Kubrick, né? E naquela série de 97. Eu queria já lançar a pergunta, assim, pra gente partir, tá? Na visão de vocês, por que esse filme virou cult? Ele virou... Eu não sei se... Eu não tenho... Tô falando aqui o que eu acho, eu não sei se foi assim. Mas ele é um caso que talvez ele não foi tão badalado na época, e ele virou cult com o passar do tempo, como muitos filmes acontecem, ou ele já teve esse hype lá desde o começo, entendeu? Como é que ele virou esse ícone da cultura pop, assim, não só do terror, né? Da cultura pop geral, assim. Não sei se dá pra considerar ele um filme cult. Hoje ele é, com certeza. Será cult? Porque o cult não tem essa coisa de ser um filme que ele tem mais respeito da crítica do que propriamente público. Eu acho que ele foi um sucesso de público na época. Todos nós aqui éramos crianças, mas ele foi um sucesso de... Inclusive, eu vi quando estava se preparando para fazer essa gravação, eu fui atrás de algumas falas do próprio Stephen King. E é um jornalista bem famoso, me fugiu o nome dele agora. Pergunta para ele sobre isso, né, sobre essas questões de adaptações, e ele fala por que uma adaptação faz um sucesso por exemplo, faz um sucesso de público, mas tu não gosta. Ele estava falando sobre Iluminado. Eu acho que isso é a resposta aí, também está ligado com a questão de ter essa liberdade de uma adaptação. Ela não precisa seguir fielmente a obra, né? E no cinema as coisas são mais dinâmicas, né? Acho que os diretores às vezes mudam um pouco o final, mudam alguns personagens
em função disso, assim, para dar um pouco mais de dinamismo, e às vezes eu acho que acaba ficando bem mais interessante, né? Que nem foi o caso do Drácula, de Bram Stoker, né? Do Coppola, várias alterações que são filmes, né, que tem uma história bem fechadinha, mas o diretor dá uma viajada, e eu acho que isso é legal porque enriquece um pouco a história, né? Eu tenho um ponto assim, então já vou deixar meu ponto de cara assim. And here we go. Eu acho que é o seguinte, tá? Falando do filme do Kubrick. É óbvio que, isoladamente, pega ele, é um filme de terror. É um bom filme de terror. É bom, com certeza ele é um bom filme de terror. Não tem nenhuma... Apesar de ter algumas coisas que eu tenho, assim, a atuação da Shelley Duvall meio, sei lá, meio estranha. Mas, assim, isoladamente ele é um bom filme. Só que quando tu pega aí, sim, falando da questão da adaptação que tu trouxe, claro, é óbvio, quando tu adapta uma obra, como tu falou, para o cinema, ela vai mudar, é outra linguagem, outra mídia, outro ritmo, é óbvio, tudo bem. E a gente tem o maior exemplo da história disso, que é o Senhor dos Anéis, né? É uma adaptação, ele adaptou tudo, e de uma obra imensamente mais complexa, e deu sucesso, né, do resto da história, todo mundo sabe, os filmes são perfeitos, tudo bem. O que me incomoda na adaptação do Kubrick em relação ao livro é que ele muda pontos essenciais na história. Entendeu? Ele muda a essência de personagens, ele muda fio condutores de história de personagens que são essenciais para a história, entendeu? Entre eles o personagem principal, entendeu? O Jack Torrance, do Jack Nicholson, é uma loucura, é marcante, claro, ele é um maluco do caralho, ele parece, né, uma puta atuação, ok. Só que tu pega o Jack Torrance que o Stephen King criou, ele não é assim. Ele é bem mais parecido com o Jack Torrance lá da série de 97. Porque ele é um cara humano, ele luta contra ele mesmo, ele é alcoólatra, ele tem um puta background de família, que o pai dele dava uma porrada na mãe dele, e ele virou louco também por causa do pai dele, entendeu? Ele traz uma história um background muito pesado por trás, e ele luta muito para não virar aquilo que ele vira. E no filme do Clube que me incomoda, porque o filme começa, eles chegam lá no hotel, depois da entrevista, eles voltam, o Danny conversa com o Dick lá um tempo, eles conversam lá na cozinha para dar corta, passam, sei lá, um mês, parece que passa, e ele já tá com uma cara de maluco. Ele já tá louco, entendeu? Então parece assim que ele é louco, e o Kubrick criou, é um Jack Torrance louco desde sempre. Tá? Então, e o personagem é muito diferente. E depois eu vou falar dos outros, tá? Para não falar só eu ficar falando. Mas já isso me incomoda muito. E também a questão do hotel. O hotel, o Kubrick deixou, basicamente é só um lugar físico. Na verdade, o hotel ele é uma entidade que manipula os personagens, o Jack, principalmente, e quer pegar o Danny. Entendeu? O hotel ele é meio vivo. Entendeu? O Stephen King faz muito isso, né? De criar seres míticos que entram na cabeça. Né? Tem isso muito no It, tem no Cemitério Maldito, ele faz muito isso, né? De coisas imaginárias que estão só na cabeça, ou que tu não sabe se é verdade ou se não é. Então, assim, ele pega... O que me incomoda é isso, são pontos canônicos da história que ele modificou, sabe? Isso me incomoda. Eu não vejo problemas em ele ser diferente do livro. Senão a gente não ia gostar de Blade Runner. Muitas obras são completamente mudadas. A pergunta que importa é, como é que ela ficou no final? Aí tudo bem, eu entendo o Stephen King, como criador do livro, não gostar da adaptação e ter os pontos dele. Só que ele não fez um filme, ele não foi lá e fez uma nova versão do Iluminado. Ele fez uma minissérie com 4 horas e meia de duração. Que aí ele pode fazer tudo isso que tu tá dizendo, do background, blá, blá, blá. Só que eu me pergunto assim, e de novo, né? Eu tinha olhado lá atrás, devo ter visto ele por 98, eu acho que chegou aqui no Brasil em VHS, era um VHS duplo, para fechar, né? E eu não gostei. E aí eu digo assim, tá, tudo aquilo que ele quis botar por uma coisa que a gente vai ver numa tela, talvez a genialidade do Stanley Kubrick foi tirar aquelas coisas e deixar uma história mais enxuta. Quanto à questão, assim, Poxa, é o Jack Nicholson, gente. Não, se tu olhar os dois e comparar os dois atores, a gente tem uma perda tremenda. Foi um prazer genuíno descobrir essa obra depois dos 40. Tá? Eu não tinha lido os livros, nunca tinha tido acesso aos filmes, e aí eu assisti essa versão do Kubrick que a gente conhece. E, assim, eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade para conseguir começar a amarrar as coisas, entender o que estava rolando.
mas depois, mais perto do final, eu consegui fazer as devidas relações e entender o que estava acontecendo. Demorou bastante até o Jack Torrance entrar naquele salão de festas onde tava aquele monte de gente. Eu, cara, de onde é que saiu esse povo todo? Eu não estava conseguindo fazer as devidas correlações. E aí eu entendi que o hotel tinha uma coisa ali, como se fosse uma passagem para outros momentos, outras dimensões. E foi muito bacana justamente acompanhar essa sutil transformação do Torrance no filme, que é bem picotada, né, pelo que eu li depois de artigos, né, nos livros é mais bem explicada, é outra atmosfera, né, outra construção de personagem. Tu acha que foi sutil a transformação? Essa é uma das coisas que me incomoda. Eu acho que não é sutil. Não, porque assim, na reunião de prospecção ali, né, na entrevista de emprego, ele tá comedido, tá comportado, só que tu não sabe, como tu falou, né, o background dele não existe, né? Não existe. Pois é, aí de repente chega ali no hotel, fazem a apresentação das instalações ali para ele, para a família, parece um cara normal. Só que tem aquela cara de Jack Nicholson, né, que tu também fica naquela incógnita. Onde é que termina o ator e começa o personagem doido? Exatamente. Sempre com aquela sobrancelha erguida, assim, armada, sabe? Para mim, particularmente, foi meio difícil estabelecer essa fronteira. Mas o personagem em si, eu comecei a ver a riqueza dele mais perto do final. E o quanto complexo ia ficando a história. Nem tudo são flores. Porque, né, a questão da Wendy, que é Shelley Duvall, né, que, né, tá sempre lá daquele jeito lá, sofrendo e meio perdida, hoje se sabe que ela foi tremendamente... Sofreu... como é que a gente chama? Moral? Abuso moral. O Kubrick abusava psicologicamente dela para extrair dela o que ele queria para personagem, né? Exato, então essa é uma parte triste. Agora, tu vai me desculpar. E aí a gente vai levantar uns pontos bem legais aqui, tipo, botaram a Rebecca de Mornay, eu acho que aquilo ali foi depois da Mão que Balança o Berço, que ela já estava, né, já era uma atriz. Para mim é uma Wendy muito melhor. Não tô dizendo que ela seja melhor, mas eu também não acho que ela seja isso tudo. E eu acho que daí, por ser a Rebecca de Mornay, algumas proteções feitas a ela, só que daí é aquilo. Como eu não li o livro, eu não sei até que... Eu até anotei, depois a gente conversa sobre isso. Mas eu acho assim que... tem uns pontos ali que me batem. Comparando a série feita por ele, essa minissérie, essas 4h30, para mim, não tem comparação com o que o Kubrick fez. Mas, de novo, daí eu não li o livro para dizer que eu prefiro o livro, né? Pois é, daí vamos lá. Vou ter falado, a gente falou do Jack, agora vamos falar da Wendy, essa questão da Shelley, né? Eu também, até eu saber essa questão aí de que o Kubrick tinha abusado pra caralho dela, fazia ela chorar, deixava ela isolada, fazia todo mundo tratar ela mal no set, né? Aquela cena que até no resultado eu acho meio tosco até, mas ficou depois descobri que ela ficou assim porque foi natural, porque ele mandou, são 100 e tantos takes que ele fez, ela refez aquela cena da escada que ela tá com o bastão, né, tentando acertar ele, ela tava realmente perturbada psicologicamente ali. É genial, é uma pena que não é uma interpretação, né? Não é uma interpretação. A gente sabe, ok, mas na hora eu tô olhando ali... O Andy é outro que incomoda muito, assim, porque no livro ela confronta ele o tempo inteiro, entendeu? Ela confronta ele. Ela fica com medo, é claro que ela fica com medo, mas ela confronta, ela é ardilosa, ela pensa o que ela pode fazer, ela quer ir embora, ela quer proteger o guri, entendeu? E toda hora ela tá confrontando ele. Ela não fica chorando o tempo inteiro, encolhida no canto, sabe? Daí fica pensando, por que o cara fica pensando assim, ó, a gente não sabe qual foi a cabeça do diretor, né? Porque tem a concepção da personagem que ele teve, né? Mas por que ele quis fazer ela assim, ó, tão amedrontada? Será que foi pra fazer crescer o personagem do Jack Nicholson, né? Pra deixar ele maior, para amedrontar ela, para ela ficar diminuída e ele automaticamente crescer na relação dos personagens, eu não sei, tá? Porque ela é completamente diferente. Ela não é ardilosa na série feita pelo Kubrick, a nova versão, me esqueci o nome do diretor lá. Ela não é ardilosa naquela minissérie ali também.
mas Ao é tudo contrário, bem, ela é uma tá- mulher que tá apoiando o marido, ele já quebrou o braço da criança, ela fica o tempo inteiro entendendo, passando pano por cima. Ela não é uma mulher que. Mas ela vai pra porrada com ele depois, quando ele vê que deu, entendeu? Ela não fica só chorando. É isso que eu tô dizendo. Também a palavra ardilosa eu tenho me expressado meio mal, não é bem ardilosa a palavra que eu quis usar, entendeu? Mas não será Mas- a construção de personagem distinta de cada É, um, do autor e exato. do diretor? Mas é aquilo que eu te digo, muda um pouco o que é os personagens que são meio... muda um pouco o canônico da história, sabe? Assim, né? Não quer dizer que não deu certo. Óbvio que deu certo. Isso eu vou dizer que o filme não deu certo, né? Mas... Aquela questão que tu fala do hotel ser uma entidade, para mim é aquela cena icônica. Top 5, talvez top 2, talvez top 1 de cenas de terror. Qual A tá sutileza daquele da bicicletinha, dele da bicicletinha. isso é ali, foda. Isso é chegando foda. no corredor, não precisa ser Isso- dito nada. Isso é foda. Não precisa, e assim, comparando com a série, não precisa estar com cara de monstro, não precisa de nada. Elas paradas ali, é a coisa mais creepy que tu vai ver. Isso é foda. E não tem no livro. E aí, Eu Remos, só, me eu só diga, por queria, favor. só queria falar, abrir não, pra gente não fugir desse tópico da Wendy. Eu saio um pouco em defesa da Shelley Duvall, porque eu acho que ela fez um trabalho realmente diferenciado nesse filme, né? Porque eu concordo que ela era bem mais pacata, né? Ela tem um personagem bem mais submisso, assim, né? Mas eu acho que no filme ela cresce pra caramba, assim, que nem tu fala ali que ela é ardilosa, que ela arquiteta, na verdade, várias coisas, e isso tá no background do que tá acontecendo. Por exemplo, quando ela acerta a cabeça dele, ela tem a ideia de botar ele no frigorífico lá, naquele lugar na despensa que é fechada, né? Ela teve que pensar isso, como é que eu vou apagar esse cara e botar ele para acordar de novo no mesmo lugar onde eu... Então ela tranca ele, né? No final ela leva o guri pro quarto, faz o guri sair pela janela, diz pra ele que te esconde, ela meio que ela tem isso assim, né? E eu se acho, fosse cara, um que eu Tongamonga, jamais faria isso, né? eu fico pensando nisso, assim, ela consegue proteger o filho e tem a cena, cara, que eu acho que é a cena mais arrepiante do filme, eu acho que tá nessa, claro, o Nicholson é o cara do filme, mas nessa cena, aonde ele começa a dar machadada na porta e ela começa a gritar de pavor, tu fica até arrepiado, assim, de ver a atuação dela dando aqueles berros de terror, assim. Eu lembro que eu assisti várias vezes esse filme e chega nessa parte tu pensa, que baita atuação, assim, ela realmente passa aquele pavor de quem vai estar sentindo que a morte está chegando perto dela, assim, né? Cara, eu não conseguia tirar os olhos do Machado, cara. Que Machado diferente aquele, velho. Tem outra coisa do Machado o Jack Nicholson, ele teve um preparo para ser bombeiro, e ele sabia usar o machado em função desse preparo como bombeiro. Então por isso que ele tá com tanta destreza, assim, ele pega aquele machado e destrói a porta rapidinho, porque ele aprendeu a fazer isso, né? É uma das skills do Jack. Jack Inclusive eles Nicholson, tiveram que regravar algumas vezes porque ele destruía a porta muito rápido. Tinha que ser um pouco mais devagar, tinha que ser mais tentativas, entendeu? Ia dar uma porrada. Algumas dezenas de vezes. A cena só ficou boa quando começaram a usar portas de verdade. É interessante tu ter citado essa cena, porque também é outra cena que ficou icônica, né? O Here Johnny, que ela tem um senso de humor, mas ao mesmo tempo ela ainda consegue ser assustadora. Sim. Quando tu vai ver da série feita, ela ficou muito sem graça. E eu acho que houve uma preocupação na série de não copiar nada que tenha sido feito no filme. Não tem a cena das meninas, não tem essa cena. Não é um machado, lembra? Eu não sei se no livro é um taco de... Aí que tá. Aí a gente vai tentar uns pontos também da história que são símbolos da história principal que foram mudadas. O taco, ele é um ponto de ligação na história. Que aquele taco ali, isso é um jogo que ele chama Crockett Denver. É um polo, jogo de cricket com um taco maior, aquele tacão de beisebol, aquele taco grandão de madeira, assim, né? Pesadão, assim. O pai dele jogava aquela porra, entendeu? E o pai dele dava-lhe porrada na mãe dele, entendeu? E o pai dele tem uma cena que o pai dele espanca a mãe dela com uma bengala. E ele já nasceu meio que com isso. Quando ele chega lá no hotel, que ele vê que os caras jogam aquele troço lá, já dá um gatilho foda nele, sabe?
Então, o taco é um elemento de ligação com o passado obscuro que ele tem, com o passado tenebroso de família que ele tem. Então, por isso que faz sentido ele perseguir ela com o taco, entendeu? E ele quebra tudo com o porra do taco, sai batendo nas paredes e tal, né? Então, eu acho que até um elemento, tomar-lhe porrada com um taco daquele de não sei quantos quilos, né? Então, assim, são elementos também importantes que foram mudados, sabe? Assim, tem as gêmeas, eu sei que ela foi inspirada possivelmente numa fotógrafa que tinha umas fotos muito bizarras. Não sei se você já ouviu falar da Daiane ou Diane Arbus. Não. Que ela tem um trabalho muito interessante. Ela fotografava pessoas estranhas. E ela tem uma foto clássica que são duas gêmeas com os olhos bem azuis, assim, esbugalhados, assim, que era uma foto que era amedrontadora, né? E isso é uma coisa que eu acho que o Kubrick levou que a gente estava falando, assim, que é um filme que ele acabou envelhecendo bem, porque ele modificou várias coisas, trouxe um toque artístico para a coisa, e as gêmeas é uma desses pontos, né? Porque tu vê as gêmeas e tu te lembra da fotografia da Diane Arbus, assim como a trilha sonora é uma trilha sonora, acho que muito bem encaixada, muito bem escolhida, são peças de música clássica muito aterrorizantes, né? Se vocês forem procurar no Spotify essa trilha sonora, vocês vão ver que são compositores mesmo que fizeram essas músicas, né? Com exceção dessas duas que abrem o filme, que foram pro filme, mas tem outras que não eram feitas pro filme, mas que ele se apropriou e colocou, encaixou no filme e ficou um colorido muito interessante pro filme. Que o Kubrick é um diretor muito autoral, né? Então ele nesse filme fica bem claro também, né? Eu prestei bem atenção nisso revendo. Esse negócio da trilha, ele insere muito essas trilhas dele, meio com os negócios que ficam martelando, assim, durante, sabe, um tempão, assim, durante vários momentos, aquilo fica batendo na cabeça do cara, né? E aquelas movimentações lentas de câmera que ele faz, né? A câmera anda devagar, e anda para um lado, anda para o outro, né? A parte também do tapete, né? Do carpete, do corredor, aqueles desenhos geométricos e tal, né? Tudo isso funciona muito bem, amigo. Sim, ele sabe conduzir muito bem para a cena onde ele quer. Na verdade, ele quer chegar no lugar onde é o susto, né? Então ele tá levando aquele passeio da bicicleta pelos tapetes e tu vai meio que entrando num ciclo e, de repente, aparecem as duas gêmeas na frente. Mas aí chega na mulher da banheira e ele cagou. O que tu acha que ele cagou? Cagou. A mulher da banheira é ruim pra caralho. Primeiro, ele tirou a cena da mulher da banheira pegando o guri. Né? Não mostra. Só mostra o guri chegando lá com as mãos, com o pescoço arranhado e o braço, né? Não mostra, né? E a cena que o guri entra do quarto é foda, sabe? É terrível. Sim. Sabe? E ele não mostra isso no filme. Ele tá aí beleza. Mas eu acho que isso é só para abrir um pequeno parênteses, assim. Eu acho que esse ponto é um ponto para ficar na imaginação. Que o guri realmente... Eu me dei conta disso, que ele foi realmente... aterrorizado pela mulher essa da banheira. Não aparece no filme em função, eu acho, porque é um filme que dá um dinamismo, precisou ser econômico no tempo também, e aí ele deixa o protagonismo pro Jack mostrar ele entrando no quarto com a banheira e dar uma... Aí que tá, exatamente, beleza, aí vamos deixar que vai ficar no imaginário, não vai aparecer, mas não, aparece porque o Jack entra lá. E aí, quando o Jack entra, primeiro, aquele negócio da mulher querer seduzir eles, aquilo ali já não... Sei lá, não funcionou bem, eu acho que não funciona bem, não funciona, né? Não tem nada a ver com a sensualidade ali, não funciona. E a mulher, caricata, ela parece uma bruxa rindo, não tem nada a ver, sabe? Desculpa, Augusto, e ela é descrita com um negócio terrível, entendeu? Ela é roxa, ele descreve os pentelhos dela boiando na água, assim, ela é meio desmanchando, assim, sabe? Ela é meio amarelada, meio nojenta, meio gosmenta, sabe? Ela é um bicho escroto, assim, é um negócio assustador demais. E aí mas ela é assustadora no filme. Eu não acho que ela é assustadora, cara. Exato, tudo isso que tu falou é que eu enxergo naquela cena. Tirando a parte dos pentelhos, o resto tudo eu enxerguei. Ela é roxa, pra começar. Ela é roxa. Ela é morta, ela é uma pessoa morta, ela é roxa. Tá, beleza, tu tá dizendo aí um corpo putrefato que tá dentro d'água. Ela é. Tá, e a gente dá um desconto também para a questão da limitação de efeito especial da época e também para a comunicação do diretor, né? Para aquilo que o diretor quer transmitir. A mulher da banheira da série é bem melhor.
Tá bom, vou ficar te devendo porque eu não cheguei nesse ponto aí. Mas assim, o que eu fiquei pensando aqui, cara, é que será que não era o Kubrick não quis explorar justamente a influência do hotel sobre o Jack? Que é justamente isso, explorando o background dele, aquele que eu não entendi enquanto estava estudando, enquanto estava vendo pela primeira vez o filme. Ele é um sujeito falho que está querendo se dedicar, dar tempo para sua obra, só que à medida que a loucura vai tomando conta dele, o hotel vai dominando ele. Chega nesse ponto aí do quarto, ele tem esse jeito canastrão de quem não dá o devido valor para a esposa, que eventualmente já pode ter tocado num jeito inadequado ou espancado o filho, machucado o próprio filho. Vê uma mulher bonitona lá, uma pedaçuda lá, que ela chega se insinuando pra ele foi pra cima. Aí do nada a pedaçuda se transforma no quê? Na véia decrépita. Tá, E a véia decrépita, claro, na limitação técnica que deu pra mostrar. A montagem da cena é legal. Quando ele abraça ela, ele olha no espelho, a bunda a gosmenta, isso é legal. Isso, ela, as escaras, entendeu? né? Sim, isso. Então, pois seria o quê? O hotel tragando a Pois mente mas do aí Jack, né? tu falou isso Porque várias a partir dali ele já fica despirocado, né? Mas tu enxerga, eu não vejo o Kubrick explorando esse lado que é canônico da história, que o hotel influencia. O Kubrick não mostra isso. O hotel é só o hotel. Entendeu? Eu não vejo ele mostrando o hotel. Mas a pergunta é, ele deveria fazer isso? Não sei o que o Gusto tá falando aí. Quando tu pega o resultado do filme, ele fez uma adaptação de um livro para o cinema. Ele deveria ter feito isso? Naquela limitação de tempo do cinema, concordo, questão de efeitos e tudo mais. Se a gente explorou literalmente o direito da tal da liberdade poética, né? Ele porque uma história se baseou nela para entregar uma outra coisa. É porque o hotel influenciar ele justifica ele ficar louco pra caralho, ele ficar bêbado sem ter bebida, por exemplo. Mas o hotel tá influenciando ele. Eu entendi. O hotel tá influenciando ele o tempo inteiro. Aquela parte que ele entra naquela sala onde tem o bar, que o barman atende ele. Essa cena é clássica demais. Mas, o hotel que tá levando. O hotel que tá criando tudo aquilo pra ele, não ele. Tu vê que eles, na série ali, feita em 97, eles botam mais... Não convence. Ali tu tem dois grandes atores, e o cara diz tudo que tem que ser dito, sabe, vai minando a mente dele na sutileza, sabe? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o final, quando a gente falar sobre uma série. A gente vai ver várias coisas de filme americano preguiçoso, sabe? Que vocês olharam recentemente a série, não olharam? Sim. Não. Tá, então eu vi essa. É porque tu falou é verdade, né? É difícil também em alguns pontos de comparação, porque é uma série de 3 episódios de 1h30, né? É bem diferente. Tem isso também, né? É difícil comparar série com filme por isso, né? Tu quer ver uma coisa, Remus? Tu assistiu esse Frankenstein do Guilherme Del Toro? Não vi ainda. Eu também não vi, tá? Tem gente falando bem, tem gente falando mal, mas é assim, sempre acaba tendo meio que a mão do diretor ali. Vamos lá, o Stanley Kubrick, até aquele filme ali, o que ele já tinha feito? Só grandes obras, né? Ele tinha feito aquele Doutor Fantástico. 2001 em 68. O que mais que ele tinha feito? Laranja Mecânica, ele tinha feito também. Laranja Mecânica também, que é 74. Ele tinha feito um outro que é... Ele já tinha levado o Homem à Lua também. Também, né? Então, assim, essa coisa do Stephen King, né? O livro é dele. Ele deve ter ficado muito feliz quando um grande diretor como Stephen King comprou como Stanley Kubrick comprou a obra para adaptar. E aí eu vejo as entrevistas e me parece assim, que tem tem uma que é logo assim na sequência ali, acho que não fazia muito tempo que o filme tinha estreado, né? Que ele diz que tem horas que ele gosta do filme e tem horas que ele quer comprar uma granada e entregar pro Stanley Kubrick. Ele elogia o Jack Nixon no filme, né? Ele considera que foi bom. Mas, de novo, né? Eu me lembro que quando ele foi fazer aquela adaptação, se esperou uma grande resposta ao filme, né? O Kubrick era até vivo naquela época ainda, em 97. E, nossa, foi muito ruim, né? Não é ruim, né? Eu não tenho o hype que teve o filme. Eu, honestamente, eu acho ela... Eu não sou time nenhum dos dois, entende? Mas eu acho ela ruim. E eu tenho os pontos para te alavancar. Por que eu acho ela ruim, né? Começa pela Wendy, certo? Se tem todo esse background, esse histórico lá do cara ter batido, né? Quebrado, ele não bateu. Ele quebra o braço do filho e ela mente no hospital para ele não ser preso. Sim. Certo?
Então, tipo ali, né? Tudo bem, ela, né, resolveu dar um voto de confiança pro marido, etc e tal. Aí ela passa o tempo inteiro, Jack, eu te amo, Jack. Ela passa o tempo inteiro assim, sabe? Muito submissa aquele marido ali. Ok, tudo bem. Então, tipo, por isso que eu acho que talvez me deu aquele estranhamento quando tu falou numa Wendy diferente no livro. Aí lá no final, cara, para mim o que mais me pegou mesmo é o seguinte, e aí é uma questão minha, uma análise minha, eu posso estar completamente errado. Quando tu tem uma Rebecca de Mornay fazendo filme, que é muito diferente de uma Shelley Duvall... De Mornay não, de Morning. Desculpa? De Morning, não é Mornay. Não é Mornay, é Morning. Morning. Botam tudo lá. Mas enfim, quando tem uma atriz como aquela, tem coisas que não podem acontecer com ela. Tu vai me dizer que por 2 vezes ele teve para matar ela e do nada veio o espírito totalmente Deus Ex Machina e evitou que ela morresse. Tem uma cena muito forte, todo o abuso que a Shelley Duvall sofreu, que foi horrível, a gente ficou só sabendo depois, mas também tem uma cena muito desnecessária no filme. Ele dá com o taco nos peitos dela, assim, no estômago dela, não sei se tu te lembra disso. Sim, isso tem no livro. Cara, ok, mas não, cara. Aquilo era uma série pra televisão, sabe? Mas aí que tá, o livro é pesado, a história é pesada, cara, então, exatamente. Então tudo se justifica. Eu acho que Nagui pra mim fugiu, mas ok, tudo bem. Aí, é uma questão pessoal daí, né? Quando ele vai... Não, é que eu estou... Tipo assim, quando eu vou ver um determinado tipo de filme, eu espero que esse tipo de cena aconteça, sabe? Agora, quando ele vai matar ela, brota os 2 espíritos ali, o espírito diz assim, temos que resolver o problema daquele ator... Desculpa, o cara que é o cozinheiro lá. Sim, que é outro personagem importantíssimo que o Kubrick cagou pra ele. Não, ok. Eu tô falando da série do Halloran. Tô falando da série do teu adorado do Stephen King. Aí ele fala assim, tu tem que ir lá resolver esse problema. Aí ele não mata ela. Ele desiste de matar ela e vai lá e deixa ela no chão ali. Aí depois ele tem uma segunda chance de matar ela, ele vai matar. Quando ele vai matar, ele diz assim, os espíritos vêm e dizem assim, cara, nós estamos sem tempo, vai lá e vê o negócio, pega o teu filho, que eles não sei o que, não sei o que. Caldeira. De novo eles não matam. A história é exatamente da caldeira. Aí abandona a mulher ali, e vai lá pra caldeira. Cara, ele dava aquele tacaço nela, matava ela e ia resolver o próximo problema. E outra coisa, lá no final da caldeira, quando eles descobrem que a caldeira vai explodir, eu não sabia que no mundo dos mortos, no mundo dos espíritos do capeta, existe hierarquia de emprego. Porque o cara que é o mafioso ali, ele chega, dá um jeito ali, dá outro fantasma, o que faz, aí ele tenta mexer ali e tal. Não, cara. Até aí a CLT pegando, aí não dá, né? Aí me deu no zero. Então, tipo assim, pra mim ficou muito aquela coisa. Aí no final o que acontece? O gurizinho faz o pai se matar, porque ele diz, não, te fala com meu pai que pai, tu consegue deixar eles... Mas isso é fiel. O livro é assim que termina. Não, mas só que eles... Aí que tá, cara. Ele sai com uma naturalidade. Meu pai tá indo se matar por nós, porque eu mandei ele fazer isso e tá tudo certo. Desculpa, mas não me convenceu, brother. Não me convence aquilo ali. E, de novo, cara, o cara tá dominado... Aí é filme americano, é isso que me incomoda nessas adaptações americanas. O cara tá sendo dominado por espíritos o filme inteiro. Ele bate no filho, ele quase mata a mulher, ele faz toda... Aí, no último segundo, ele tem um lapso de sanidade ali... E resolve explodir o hotel. Mas tudo bem, ele está sendo fiel ao livro, simplesmente. Então, talvez o livro seja tão ruim quanto a série, então. Então, nesse ponto, o Kubrick fez uma genialidade. Porque o filme dele em nenhum momento tem isso. Na verdade, tem um pouco, né? Ele também se arrepende em vários momentos, também um momento final. Não. Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, aquela coisa. O cara vai dar o tacaço e o espírito manda ele parar. Não. Daí tu trouxe pontos aí que eu acho importante de trazer do filme também, de outros personagens também, de coisas que o Kubrick fez que, pra mim, são inexplicáveis. Tá? E aí, qualquer história que tu vai contar, seja de qualquer mídia, quando tu desenvolve o arco de um personagem, tu tem que dar uma importância para aquele arco que tu desenvolveu daquele personagem, certo? É normal, senão tu precisa desenvolver o personagem. O que ele faz com o Halloran é um negócio que não tem sentido nenhum. O guri chama o Halloran, ele, me ajuda, ele tá lá na Flórida, aí ele vai, pega um avião, vai lá pro Colorado, pega um carro, se atira na neve, tudo caindo, e não sei o que, quase morre no meio do caminho para chegar no hotel e morrer. Em 1 minuto, ele morre. Ele não tem importância nenhuma no filme. Ele chega lá e morre. E ele é um personagem importantíssimo, ele é o fio condutor que salva o Andy e o guri.
Entendeu? Ele é super importante e o Kubrick, eu vou matar ele depois de ter feito tudo que eu fiz, eu vou matar ele. Pra quê? Então não consigo levar ele lá, então. Tá, mas olha só, aí tem um ponto aí que eu preciso trazer, de repente, que eu comprei, pelo menos, tá? Essa versão. A respeito da liberdade de cada um contar a história à sua maneira. São duas histórias distintas, né? Partindo da mesma vertente. O Stephen King tem esse jeito muito próprio dele, de fazer lugares e coisas assombradas, né? Com né, mentalidade, consciências malignas, né? A partir em cima de coisas inanimadas e os personagens perecerem a partir disso. E o Kubrick, ele já preferiu contar de outra maneira mais verossimilhante. E o que acontece? Como é que tu vai colocar... Ele queria deixar muito claro a aura de violência e de maldade que existe dentro do hotel, que é o sobrenatural, é o sujeito sobrenatural, o predicado sobrenatural do hotel, do sujeito hotel. Como é que a gente vai explicar isso? Repetindo 3, 4 vezes a cena do sangue em câmera lenta saindo do elevador? Uma delas. A outra, de vez em quando eu preciso ser chato lembrar disso, né? Que eu vejo as obras e analiso elas como frutos do seu tempo, né? As discussões que se tinha naquela época e que se trazia muitas vezes, se carregava, se temperava as obras, era a respeito do seu contexto sociopolítico no momento ali. Qual é o único personagem morto no filme? É justamente o sujeito negro, o único sujeito negro, que minutos antes é destratado pelos personagens, né? Verdade. Pelo Torrance, o Niga, né? Mas o que me incomoda é que assim, o desfecho dele, sabe? Não tem sentido. O único morto acaba sendo justamente esse. Sim. O negro da situação. Outro signo também, que eu acabei me precipitando para falar do Jake Halloran, e não falei de outro signo também, outro elemento muito, muito presente do hotel. Lá na prospecção de emprego, ele fala que o hotel foi construído, né, debaixo de muitos combates, muitos ataques dos indígenas e tal, porque as terras ali eram um assentamento indígena, não sei o quê. E aí o que acontece? O hotel é todo ele trabalhado com detalhes, acabamentos, panos, o próprio casaco lá da Cher e tudo, com adornos indígenas, né? Então, teve aí uma apropriação, né? Que nada mais é do que a história norte-americana, né? Um banho de sangue em cima dos povos originários ali. Baita leitura. Pois é, né? E aí é um hotel para gente rica, gente que, como o Jack Torrance, não pisaria se não fosse para cuidar das caldeiras. Na verdade, toda a história interna do hotel, ele era antigamente, depois que ele foi construído, ele era um hotel de muitos gangsters iam para lá, né? Teve assassinatos de gangster e tal, né? O de energia é muito pesada, né? Ele puxa por aí. Da maneira do seguinte, eu falei do Howard, tem outro personagem, vamos botar assim, que eu acho que é super importante também na história, que é outro que o Kubrick também minou da história, que é a caldeira, né? A caldeira, ela é meio viva, assim, né? Até que o cara chama ela de a velha, né? A velha é uma velha que geme. O Stephen também define ela assim, ela parece uma velha gemendo, né? Reclamando. Só apareceu uma vez no filme, né? Ela aparece muito rápido. No filme ela não tem importância nenhuma, né? No filme do Kubrick. E ela é uma coisa super importante na história, porque ela também, ela é um elemento de que o elemento de tensão pro Jack, entendeu? Porque a porra daquela caldeira não pode passar de não sei quanto lá a temperatura dela, porque senão a porra do hotel vai pros ares, tá? E também, talvez por tempo, orçamento, não sei lá, porque o Kubrick também tirou totalmente a caldeira da história, tá? Depois daí isso tem a ver com o final que nós vamos falar depois também, que foi totalmente diferente, para mim pior. O fio condutor que o Kubrick usou, que o Kubrick se valeu, eu acho que ele foi escalando de maneira bem linear, e lá no final eu consegui entender as coisas do jeito que eu acho que ele queria explicar, e me sinto feliz por isso. Mas demorou um pouco até engrenar para mim, que estava tudo muito desconexo. Então, para mim, ficou muito claro, assim, a própria escalada de loucura do Jack foi ganhando corpo, ganhando forma, foi ficando mais claro as coisas para mim à medida que o filme foi passando. Que daí, então, consegui fazer a relação, né? Primeiro do barman falando com ele, apareceu o barman do nada, serve um uísque para ele. Aí depois, na segunda vez que ele vai lá, o salão já está lotado, volta a falar com o barman, e aí o barman lança a braba para ele: o teu dinheiro não é aceito aqui. Essa é por conta da casa. A roteirista, acho que é Diane Johnson, é uma escritora. Dwayne Johnson?
Diane Johnson. É, o The Rock É o The escreveu. Rock, foi roteirista do Iluminado. A mulher é fogo. Mas, cara, aí tu vê a genialidade de um grande diretor, né? Se tu pegar o Apocalipse Sinal do Coppola, ele não tem nada a ver com o livro na qual ele é inspirado, lá, que é o Coração das Trevas. Isso. Mas não deixa de ser um grande filme. Mas pode ser que lá tem um Remus reclamando de que não tá realmente adaptado ao livro. Não, foi o que eu falei, eu não acho um mau filme, eu acho ele um bom filme, ele só me incomoda porque eu gosto mais da história original, é isso, entendeu? Eu gosto mais de elementos da história original. Tá, outra coisa, tá tudo bem, dessa eu até entendo por que não entrou do filme, tá? Porque talvez ficasse meio tosco, e realmente isso na série é tosca, concordo. Que são os topiares, né, que é as esculturas dos arbustos lá. Né? Aquilo ali é um elemento também importante na história, assim, que é quando o Jack começa a perceber que tem coisa estranha lá naquela porra daquele hotel, que é quando ele tá fazendo uma manutenção, sei lá, no meio da neve, e ele vê que os bichos estão se mexendo, né? E ele acha que ele tá meio louco, ele não entendeu ainda bem o que tá acontecendo, né? Ele acha que é efeito que ele não tá mais bebendo, ele tá tendo uma abstinência meio maluca, que ele tá vendo os bichos andar, né? Mas daí na série foi colocada, né? E ficou meio mostosco mesmo, uns animatrônicos meio esquisitos, assim, sabe? Assim, daí o Kubrick substituiu pelo labirinto, né? Sim, mas olha a genialidade de como ele vai enlouquecendo. Lembra quando ele tá digitando na máquina, né? Tá datilografando, né? All work and no play, make a Jack, sabe? Porra, quando eu li isso, eu lembrei do Boladão, daí que vem. Daí que vem. Daí que eu puxei. Que vem. É uma expressão deles, é uma expressão lá dos Estados Unidos, né? É, daí que vem a expressão que o Boladão usa, eu não sabia, daí onde É bem daí. Mas cara, aquilo é genial. É genial aquilo ali. Interessante que ele vai enlouquecendo, mas ele já dá muitos sinais de que ele já estava meio biruta, né? E aí tu não consegue entender muito bem se ele é o vilão ou se ele foi se tornando vilão, porque no início parece que ele realmente é uma família dele, né? Ele tá querendo levar a família para ter um recomeço, ele se sente um cara meio frustrado, né? Ele tem uma questão que ele quer ser um escritor, e aí quando ele começa a escrever o livro, ele não consegue escrever o livro e ele já... O livro é uma peça de teatro. E aí ele tenta escrever, mas ele não tem sucesso. E aí quando ela vai descobrir o que ele vai escondido lá, ela lê isso aí e fica apavorada. Eu fico imaginando o sentimento que tu deve ter tido, assim, quando vai ler uma coisa que a pessoa escreveu, e é um calhamaço gigante da mesma frase, impressionante aquilo, né? É uma das cenas grandes assim, do filme. Mas essa cena fica meio dúbia, assim, se não sabe se aquilo ali é uma coisa que meio que os fantasmas que escreveram, né? Que meio pra sacanear, sabe? Pra dar se ele realmente não escreveu nada. Isso é legal, fica meio assim, né? Tu não sabe se ele realmente escreveu só aquilo ali. E aí, mas daí isso aí, negócio da peça dele e tal, que ele tá tentando reescrever a peça. Só uma coisa, eu não sei se no filme do Kubrick não é um livro mesmo. Sim, realmente. Não é uma peça, ele fala que é uma peça. É que na série eu realmente vi que é uma play que ele diz, né? Mas... É uma peça, Não, mas é até isso aí dele ser um escritor, tá tentando escrever a peça dele, por que ele precisa mais que urgentemente voltar a escrever a peça dele, e entra uma coisa importantíssima do background dele também, que foi tirada do filme, é que ele é um professor, né? E aí ele se desentende com um aluno lá, e ele chega no estacionamento, o aluno tá rasgando o pneu do carro dele com um canivete. E aí ele quebra o aluno a pau. E aí, claro que ele é demitido, e tá uma merda do caralho, a vida dele vai pros ares, né? Porque o cara alcoólatra espancou um aluno, entendeu? Quebrou o braço do filho, a vida dele tá fodida. Né? Daí ele tem um amigo que ele conhece, que conhece os caras do hotel, que aí vou te arrumei uma barca aqui pra te passar o inverno aqui, entendeu? E aí que ele é indicado para ir então ele já chega lá, tanto é que os caras sabem mais ou menos da história dele lá, né? Na entrevista, os caras questionam, né, as coisas dele. Na série de televisão, tem um cara que não quer contratar ele. Ele diz, um alcoólatra é sempre um alcoólatra. O cara diz assim. Isso aí é uma coisa que não tem é engraçado, na série não tem, né? O filme começa com a entrevista, né? Não, peraí, tô falando, não tem no filme. Vamos fazer assim, ó, tem o filme e a série. Então... Na série tem um cara que diz assim, ó, tem um cara que ele é, sei lá, o gerente geral do hotel, ele não quer a contratação dele, porque ele não confia em alcoólatras. Não, melhor que eu digo, no filme, começa com a entrevista, ele chegando no hotel, entrando lá... Começa o Fusquinha andando naquela paisagem. Exatamente, maravilhoso. As duas começam com o Fusquinha, só muda a cor do Fusca. Mas na série não tem a entrevista, ele já começa ele andando no hotel já contratado, conhecendo a caldeira, começa ele conhecendo a caldeira, né? Sendo apresentado pra velha.
tu sabe que assim, tô pegando pelo filme, tá? O filme tem uma coisa interessante que é o seguinte, se tu for só pela análise do personagem principal, do Jack, tu pode pensar que é tudo uma coisa meio Edgar Allan Poe, sabe? Daqui a pouco não existe aqueles fantasmas, é tudo da cabeça do cara que tá esquizofrênico, louco, enfim, certo? Mas aí tu tem o Danny, porque assim, ó, no filme, a Andy nenhuma... A Andy, muito bom. Qual é o nome dela? Wendy. A Wendy. A Wendy, em nenhum momento ela vê os espíritos, né? Tem uma parte no final do Kubrick no que final, né? Ela começa a enxergar também. Ela vê a festa lá, os caras do baile. Sim, lá. no final, tem uma hora que os fantasmas explodem e ela vê, tem razão. Mas assim, no começo ela não vê. O Jack vê, né? Mas tu tem um elemento sobrenatural porque o menino... Tá, tudo bem, ele tem aquelas coisas que ele fala, ele conhece, só que realmente quando ele vê aquelas meninas, tu percebe que realmente tem alguma coisa ali. Além do personagem lá, que é o cozinheiro, que também, né, que é um dos iluminados. Eu vi uma corrente, assim, que compartilha uma teoria de que o hotel estaria se alimentando do Jack, mas precisaria de sangue, aquela coisa da violência, o que explicaria também o sangue em câmera lenta caindo da porta do elevador e tal. E quando finalmente tem o sangue lá do Jake Halloran, aí o hotel vem com tudo. Bum! Aí explode fantasma. Aí é fantasma de Furry fazendo boquete, aquele inferno todo. E aí que aparece lá o cidadão lá, o zelador que deu o tiro na boca lá, e, né, com a cabeça rachada no meio. Sim, o pai das gêmeas. Isso aí, pois é. Que inclusive as gêmeas depois que... Era o antigo zelador, né? Era o antigo zelador, que abre a porta pra ele. Depois que o gurizinho viu as gêmeas estraçalhadas no corredor lá, elas sumiram, né? Não apareceram mais. Não. E até lembrando uma fala do Remus, tanto, embora o hotel não deixa de ser uma personagem, que aí no final, naquela foto emblemática que isso é questões foda. bilhares. E aí que é interessante, cara. Se tu explica tudo explicadinho, é chato. Mas quando tu bota aquela imagem no final, aí assim, ó, pessoal, que comecem as discussões. Ótimo aquilo ali, ótimo. Assim, uma coisa que pra mim ficou meio desconcertado, sem, sei lá, helter-skelter no filme todo, foi o desfecho do Jack. Com aquela cena icônica dele lá, congeladinho, lá com os olhinhos tortos, assim, meio da... Eu não gosto. Eu gosto, cara. Mas também tem a ver com o ambiente, né? Tem a ver com o ambiente que é hostil. Até que ponto aquilo realmente ele tá isolado ali? Tá isolado a ponto, se ele sair pra fora do hotel, ele morre. No gelo puro, né? É por causa do gelo que eles vão pra lá, porque o inverno é muito rigoroso ali e eles precisam manter o hotel com o mínimo de aquecimento para não estragar as coisas, né? Aí que tá a simbologia. Eles precisam manter o hotel aquecido e ele não consegue e vai pros ares junto com a caldeira. Explode o hotel e ele explode junto com a caldeira e vai tudo embora. E aí entra uma coisa que eu lembrei importante. Você sabia que o final mesmo da série de TV e do livro é diferente, né? Sim, que no final eles reconstroem o hotel na série. Na série eles reconstroem o hotel, eu nem lembrava volta tudo disso. de novo, né? Eles começam a entender. E no livro não, o livro tem um final maior. Isso aqui que tem um pouco isso, né? Ele pesa, e no final ele sempre dá uma aliviada. Ele dá uma... Na maioria... Mas será que no fundo o Stephen King deveria agradecer? Porque daí tu pensa assim, se é pra ver a mesma coisa... Não, né? Concordo. No final, tá ligado no Planeta dos Macacos, né? Aquele final icônico, dele chegando, tá? Aí quando foram fazer a nova versão, acho que foi 2001, lembra que ele, na verdade, ele volta no tempo. O do Tim Burton, nossa senhora. Isso. Ok, a gente pode discutir se ficou ruim ou bom, mas o ponto é, eu nunca quero fazer a mesma coisa. Se é pra só fazer a mesma coisa, será que precisa? Porque a história tá muito bem contada lá atrás, né? Não, verdade. Eu tava comparando com o final do livro. O final do livro é mais pra cima, que assim, o Halloran assume meio a paternidade do Danny, né? Eles ficam bem próximos, assim, e termina com eles pescando. Isso é legal. Muito bom. Porque o final da série é uma porcaria. Porque o menino se formando... Eu vou falar, eu não gostei o final da série parece o guri se formando. Ele tá se formando, daí ele aparece lá, daí ele chega pra Wendy, oi, querida, não sei o quê. Aí ele pergunta, olha o diálogo, ele pergunta pra ela assim, tá, mas olha só, deixa eu fazer uma pergunta que importa. Como é que tá a vida com os homens? Aí ela diz assim, não, o único homem da minha vida está lá naquele palco. Tipo, poxa,
Interessante. A versão que eu vi corta ali na placa de reconstrução do hotel. Termina. Não, ele tem essa conversa lá, e aí aparece o pai dele no final, ele vai receber o canudo ali de graduação, aparece o pai dele, meu filho, tô muito orgulhoso. Isso Aí, é uma pai, tô com merda. saudade, não sei o que, papaizinho. Ainda bem que eu não- Aí o pai some, porque também tem essa uma questão, né? O Stephen King reclamou tanto, dele resolveu fazer questão de frisar que tinha essas assombrações. Cara, Stanley Kubrick fez numa cena o que precisava fazer, ele botou as duas gêmeas, a gente sabe que aquela porra é assombrada. Isso Não aí, precisa mais do que isso. E outra coisa também ainda, já de repente eu esteja assumindo o time Kubrick aqui, tá? Adoro Stephen King, do que eu conheço dele, mas também não deixa de ser uma marca dele, né? As histórias terem meio que o mesmo esqueleto. Essa coisa do objeto inanimado, né, amaldiçoado, e pequenos elementos de final de história. Tipo, lá no Christine, acontece a mesma coisa. O Christine, no livro, ele tem uma batalha final com o Dennis, o amigo do Arnold Cunningham, só que o Dennis está dirigindo, com a perna quebrada, está dirigindo um caminhão desses Roto-Rooter para tentar quebrar a Christine, sabe? E depois que finalmente consegue arrebentar com o carro, vão levar lá pro ferro velho. Só que ele quase morre na trama. No filme, a coisa é bem mais enxuta. A Christine tá possuída, o Arnold tá lá dentro da Christine, finalmente possuído, lá virado num diabo lá. Só que eles conseguem dar um olé no carro e o carro bate e o Arnold morre no vidro do ferro velho, preso assim numa janela lá que quebrou, sabe? Ali acabou o filme? Não. Eles estão prensando a Christine para ela não se reconstruir. E aí começa a tocar a música velha lá dos anos 50 no rádio. Todo mundo apavorado, meu Deus, vai começar tudo de novo. Olham para trás, é o dono do ferro velho lá com o rádio ligado. Ele teve fases, né? O It também termina meio assim, meio dúbio. Marca do Stephen King, né? O Misery também termina meio assim, meio dúbio. Tu não sabe se ele tá louco, se ela realmente, se realmente ela apareceu lá. Eu não consegui pesquisar, cara. O Misery também é do Stephen King. Sim. Caralho, velho. Ghost, Um Sonho de Liberdade é do Stephen King. O Stephen King é o cara mais adaptado da história do cinema, sem dúvida nenhuma, né? Só que tem uma coisa, Remos. Normalmente as adaptações, existe a liberdade dos diretores. Claro. A gente não tá fazendo aqui um contraponto de Stephen King é bom, Kubrick é bom, não é isso. Né? A única pessoa que não gosta da adaptação é o Stephen King. E aí, como eu disse, quando ele vai fazer uma versão, né, que ele não é o diretor, né? Acho que ele não é acho que não sei se tem algum filme que ele tenha dirigido. Mas aqui tem o aval dele, pra mim, ela é pior. Conta comigo. Essa é uma dúvida que eu tenho, né? Porque ele vendeu os direitos, ok. Mas daí ele vendeu os direitos e deu, faz o que tu quiser, também não tem muito o que reclamar, então, se ele fez assim, né? Sim, claro que é isso. É óbvio que é isso. Exatamente. Porque tem cara que vende o direito e fica ali junto na parada, né? Que diga-se Christopher Tolkien, por exemplo, um chato do caralho, né? Não, mas eu te dou um exemplo mais recente, não tão recente assim, né? Vai fazer mais de 20 anos. Não faz 20 anos, mas enfim, do Watchmen. O Alan Moore, ele não queria um filme adaptado, ele não queria um filme, ele fez um quadrinho. Ele nunca quis um filme. Só que ele disse, cara, nunca ninguém vai fazer essa merda. Então ele vendia os direitos da com pau. Até o Terry Gilliam, o cara dos Monty Python, comprou os direitos. Esses direitos eram volta e meia renovados por alguém. Até o dia que alguém fez um filme. E obviamente que ele chegou e disse, agora ele viu que ia fazer um filme, o que ele fez? Pode fazer um filme, né? O direito não é meu, só não quero meu nome nos créditos. Não cita meu nome. Um diretor chega ali e diz, cara, bom, vamos lá. Peter Jackson, né? Vamos um pouquinho mais atrás ali. O Coppola, quando tinha os direitos do Poderoso Chefão, tá? Quando o filme o livro tava, né, não era tanto sucesso, deram para ele fazer a adaptação do livro. Nesse meio tempo o livro estoura, os caras entraram em pânico, porque era um best-seller o livro, e estava na mão de um cara que ninguém conhecia. Não sei se vocês já leram o livro do Poderoso Chefão. Não li. Tem um personagem importantíssimo no livro, que é quando o Fredo é mandado para Las Vegas, lá, por causa que tem aquela questão das guerras das famílias. O Fredo fica engravidando as mulheres que trabalham lá, as garçonetes, as dançarinas e tal. O Fredo fica passando lá, comendo todo mundo, engravidando. E tem um médico que ele faz os abortos. E tem um capítulo inteiro que é só pela perspectiva desse cara. É um cara importantíssimo no livro. Cara, o Coppola disse, eu não posso botar esse cara. Limou o cara do livro. De novo, pode ser que alguém que goste muito do livro, tá, mas cadê aquele personagem que é tão importante no livro? Aí eu quero dizer, eu tenho um filme para contar, alguma coisa eu tenho que sacrificar, né? A gente pode, aí depois a gente vai pro Senhor dos Anéis,
com toda a história do Tom Bombadil. A gente vai pro Game of Thrones, nossa, quantas mudanças com o aval do George R. R. Martin foram feitas, né? É linguagens diferentes. Agora, linguagem, para eu poder, assim, dar um veredito final nessa discussão, O Iluminado, do Stanley Kubrick, é um filme mal adaptado em relação ao livro, precisaria haver um filme do Iluminado, não uma série de 4 horas e meia. Entende? Concordo, mas... Aí eu diria, o Stephen King tem razão. Ele adaptou um filme lá, né, e ficou melhor. É que a comparação, tudo bem, eu entendo o que você está dizendo, teria que ser um filme realmente dirigido pelo Stephen King, um filme de 1h30, ok? Certo. Não, pode ser outro diretor. Porque, na verdade, o roteiro não é do Stephen King, né? Poderia fazer a comparação, ok, mas a comparação direta, eu acho o livro o filme em relação ao livro não é ruim, ele é mal adaptado, na minha modestíssima opinião. Ele não é mal adaptado, Remus, porque ele foi um sucesso. Isso tu pode dizer que ele não foi fiel. Não, ele não foi fiel, tu tá certo. Mas mal adaptado se ele fosse um fracasso. Eu não vejo como adaptado ser um fracasso. Também talvez as pessoas não lêem o livro, entendeu? Então não vai saber. Mas é que também tem que considerar o seguinte, né? O Iluminado é um calhamaço gigante, assim. Não é muito grande. Não é tão. Não chega. Tem umas 400 Eu lembro páginas. que eu peguei esse livro uma vez, quando eu era adolescente, que era gigante, assim. Não é tão grande, não. Botar para 2 horas e pouco, não tem como botar tudo, né? Pois Tu tá confundindo com o It, eu acho. Não, o Iluminado, ele... O It é mais de 2 tomos, não? Não, mas o It tem mais de 1000 páginas, né? Mas é que eu li no Kindle, então eu não sei realmente. Sim, é diferente. Eu tive pesquisando e que a teimosia do Stephen King em relação ao filme, ao resultado final do filme, é porque o Iluminado também é meio que o xodó dele, que tem muito como é que se diz? Não seria bem o alter ego dele, mas tem muito da história do próprio Stephen King, que ele também era professor, que ele também tinha muito essa coisa de querer se desafiar como escritor e tal. Eu acho que ele bebia pra caralho, se eu não me engano. Ele depositou muito disso no Iluminado, e daí meio que virou a criança dele. Não mexe com a minha criança, não muda tanto assim meu filho, sabe? Foi mais isso. Só um adendo ali, acabei de olhar, 464 páginas. É bastante material, né, pra tu botar numa versão de filme. E eu concordo isso, tipo, ele deveria ter colocado também, feito uma versão em filme pra te comparar as duas, mas é uma minissérie, né? E aí, claro, dá pra entrar bem mais coisas, né? Não, tanto ela é uma minissérie que ela não é widescreen. Ela é formato pra TV mesmo. Que era bem formato de televisão de tudo, né? Tá, assim, uma pergunta. Vocês enxergam o Jack, assim, como um vilão ou como uma vítima? Vítima total. Pra começar, porque ele era um alcoólista, desculpa. Só que ele era um alcoolista. E aí também foi uma coisa interessante, o hotel também talvez tenha agora falando no hotel como essa entidade maligna, ele precisa desses... Porque assim, vários personagens trabalham ali e não acontece. Essas tragédias acontecem com determinadas pessoas. É o mafioso... o zelador, são pessoas que têm já uma propensão ao... Aí, muito bom ter tocado nesse ponto. Muito bom ter tocado, e eu lembrei de outra coisa que me incomoda um pouco. Que é outro ponto que ajuda a construir a loucura dele na história, que também o Kubrick praticamente tirou. Que quando ele entra lá no porão, perto da caldeira, lá que ele encontra aquele raio daquele álbum de fotos lá que conta a história do hotel, ele começa a ver as fotos e ver recorte de jornal, de tudo que aconteceu lá, e ver as pessoas, e ver não sei o quê, e tudo que aconteceu, ele começa a ficar tantando a cabeça, que ele fica fascinado com a história do hotel, e ele já quer começar a escrever, já não quer mais escrever peça nenhuma, ele quer escrever um livro sobre a história do hotel, entendeu? Então ele começa a ficar confuso, e ele não sai mais lá de baixo, a Wendy e o Danny não vê ele pelos dias inteiros, assim, ele fica socado lá dentro. E isso é uma coisa que ajuda muito a ir construindo a loucura dele, outra coisa que o Kubrick tirou também. Tirou? Não, mas não tem no filme ele se isolando, claro que tem. Tem ele pegando os recortes. Ele se isola naquele salão gigante, né? Não tem ele no porão pegando os recortes dos jornais lá embaixo. Não, no porão não. Junto com os não, ratos lá. O porão, esse detalhe... No filme mostra sutilmente ali ele abrindo um álbum ali com recortes de jornal, só. Mostra? Mostra. É bem rapidinho ali. Ah, bom. É bem rápido, eu nem lembro. Pois é. Quando ele dá aquele esporro na Wendy que ela desceu lá subiu lá, sei lá,
pra perguntar por que ele não vem ficar um pouco com eles e tal. Ele, pô, tu tá vendo que eu tô trabalhando aqui, que não sei o quê. Nessa hora ele fica folheando lá um álbum. Não, mas aí ele tá no negócio que ele tá escrevendo, ele não tá lá embaixo no porão. Não, tá ali em cima o tempo todo. Não, ele fica embaixo lá no porão, onde é a caldeira lá, que é o tipo, a parte de material lá, de almoxarifado do hotel lá, digamos assim. Tem um monte de rato e poeira, é um inferno. E ele não sai mais de lá. Ele fica socado lá o tempo inteiro, descobrindo a história do hotel. Mas sobre isso de ele ser um vilão, eu acho que o que dá para constatar, que pelo menos no filme do Kubrick, ele vai se tornando esse vilão e chega um momento que não tem mais volta, assim, que ele não é mais o pai e o marido, né, que tá ali, né, já é a loucura tomou conta dele, que a única opção que ele tem, parece, na cabeça dele é matar os dois, né, porque Exato. o hotel faz ele entender que ele tem que matar a mulher e o filho, né. Então, nesse ponto, ele deixa de ser uma pessoa com razão para ser só um maluco que quer matar a sua família. Daí ele vira um vilão total, né? O Danny fala pra ele, né, um momento lá da loucura, não é você, pai, é o hotel. Já não sei mais o que é na série, o que é no filme, mas tem um momento que o Danny fala pra ele, não é o meu pai, é o hotel. O menino na série tem mais falas do que o menino no filme. Eu acho que ali sempre foi muito complicado para Hollywood essa questão de colocar crianças, né? Lá no Exorcista, que ela tinha 13 anos quando ela fez o filme, lembra? Aí tinha os cuidados de que algumas cenas ela não tava na própria cena. Verdade. Eu acho que isso sempre foi uma coisa, porque a gente nota, o menino fala muito pouco, ele só tem cenas lúdicas, digamos. Eu tive vendo algumas resenhas, é no filme que foi picado, que o Kubrick cortou fora, ou foi na série, de repente em outra obra, que teria cenas, inclusive com uma outra personagem, né, junto da mãe do menino. O Danny estaria num quarto também de casa, provavelmente, onde teria uma decoração de ursinho, que faria uma ligação, uma correlação, na verdade, com aquele furry do boquete lá no final, indicando que poderia ter tido um abuso mais pesado do que simplesmente um machucado, enfim, um ombro deslocado. Não me lembro em relação a isso. O ursinho, na série, ele é caracterizado como o Tony, né? Que é o amigo imaginário dele. Isso é uma coisa que eu acho que o Kubrick fez melhor, foi mais inteligente fazer, que o Kubrick não mostra o Tony, né? E o gurizinho levou nas audições já o dedinho, né? É só o guri com o dedinho, é bem mais... Na série é o mesmo ator, né? Na série é o mesmo ator. Aquele ator que faz o Tommy vai ser ele mais velho depois. Ah, é? Eu não vi o final, eu pensei que o final terminava ali no hotel sendo reconstruído. E realmente mostra o Tony, mostra a cara do Tony, eu não acho legal realmente mostrar, né? Se eu mostrar só o dedinho é mais sinistro, realmente. Mas só trazendo uma curiosidade, duas curiosidades, na verdade, que a gente estava falando de uma adaptação, né, do Stephen King, e a gente estava relacionando com o Blade Runner, que é uma outra adaptação também, e eu lembrei que tem 2 pontos de contato do Iluminado com o Blade Runner, que as pessoas talvez não se liguem muito. Uma delas é que o bartender é o ator que faz o Tyrell no filme, no primeiro Blade Runner. Aquele que tem os olhos o óculos grosso, aquele lá é o Tyrell. Sim. É o ator que faz o Joey Turk, eu acho que é o nome do cara. E a outra coisa que tem ligação com o Blade Runner, esse filme, é o começo do Iluminado. Não sei se você se lembra do final do Blade Runner, que aparece ele pega a mulher e foge. É mesmo, eu tô vendo aqui o Dr. Eldon Tyrell, é o mesmo cara. É o ator que faz o Tyrell. Uhum. E o final do Blade Runner e o começo do Iluminado são as imagens captadas na mesma vez. Eu já li isso, que eles aproveitaram. Eles precisavam fazer um final melhorado pro Blade Runner. Eles fizeram 1000 versões pro Blade Runner, né? Uma delas é que o Deckard pega a Rachel e foge com ela, e aparece umas cenas aéreas, né, deles só como se fosse uma cena aérea, assim, do lugar, que é esse mesmo lugar onde o Iluminado começa, com a cena do Fusquinha, só que no Blade Runner não aparece o Fusca, aparece só a imagem aérea. Eu fico imaginando que alguém deve fazer lá em Hollywood, deve ter alguém que faz essas imagens e vende pro filme que quiser usar, né? É a mesma companhia, né? A Warner foi que fez o Blade Runner e que fez o Iluminado. Então provavelmente eram sobras que entraram de um filme para o outro,
e as pessoas nem se deram conta, né? E poucos anos de diferença, 2 anos. Sim, 2 anos, né? Pouca coisa mesmo. Falou no Fusca, tem uma coisa que eu tenho uma dúvida também, né? Nos 2 filmes. Onde é que eles levaram as malas para passar o inverno inteiro daquele hotel num Fusca? É mesmo, Inclusive- mostra. Não, aí que tá. Inclusive, acho que no filme, quando eles chegam, aparecem as malas. Ele fala, pode levar essas bagagens, que não sei o quê. É uma um monte pilha de coisa. gigantesca de malas. Assim, por exemplo, foram de Fusca, porra. Montava no teto do Fusca? Sei lá. Cachorreira? não É, tem lembrava. a cachorreira Não, porque mostra o Fusca de cima. Tem a tomada e aérea. um dos assentos Não, mas de trás e a parte da O frente. Fuca que é de cima só mostra na ida, né? Quando ele tava indo pra entrevista. É verdade. Isso aí é aquela coisa, né? 12 Matter. Suspensão de descrença. É, É isso. cabe tudo, cabe Apareceu, no é isso aí. Fuca. Tem outra coisa do Iluminado que eu acho curiosa também, é aquela cena onde ele tá comendo um sanduíche com a mãe dele, e ele pergunta pra mãe, o que você acha da gente ir pro hotel, mamãe? E ela, eu acho legal, não sei o quê, e a cena aparece ele comendo um sanduíche, de repente uma cena pra outra, parece que o sanduíche quase acabou, assim, como se tivesse dado 20 mil mordidas no sanduíche de uma hora pra outra. Pá. Coisinha básica de continuidade. Assim. Esse é um efeito colateral de tu assistir muitas vezes uma obra, tu começa a pegar essas coisas e tu começa a prestar mais atenção. Algumas tu pega outras camadas e outras tu começa a prestar atenção, porque o olho bate e sempre tu te lembra daquilo, né? O Dr. Sono, basicamente, então, ele é uma continuação 40 anos depois da vida do Danny, né? E o Danny virou um alcoólatra, cheirador, pior que o pai dele era, né? Basicamente, a vida dele deu muito errado, mas se passam 8 anos na história, ele meio que se recupera, né? Ele consegue ficar limpo, e aí ele começa a ter contato com a outra iluminada lá, que conversa com ele, não sei quanto tempo de distância, porque existe uma galera, que eu não sei bem o que eles são zumbis, são vampiros, sei lá o que eles são, que eles se alimentam de roubar a iluminação de outras crianças, chupando o vaporzinho, né, da boca. A dor libera a iluminação, né? É isso. Aquele lá eu acho que eu dispensaria totalmente para quem É muito ruim. quer se inteirar da história do universo do Iluminado. Que assim, o filme tem 2 horas, pá, é mais de 2 horas tem, e só vale a pena pelos últimos 25 minutos, que quando ele chega quando realmente ele volta pro hotel, finalmente que ele volta pra porra do hotel, né? Porque até igual, é chato demais. É Dr. Sono de verdade mesmo. Nós estávamos falando da Rebecca The Morning e tem outra Rebecca nesse Dr. Sono, são 2 coincidências, né? As 2 atrizes que participaram são a Rebecca. A Rebecca The Morning e a Rebecca Ferguson, né? Que faz a bruxa, aquela que tu... é verdade. Como eu disse, em adaptação ruim sempre tem que ter uma Rebeca. Eu vou desconsiderar esse cutuco. Rebecca The Morning, maravilhosa. E ela deve ser maravilhosa em The Night também. Ok. Mas no final do Dr. Sono... Todo mundo cochilou. Aí, ó.